Olá, meus queridos alunos do quarto ano, ok? Hoje, terça-feira, dia 28/4, vamos falar sobre a atividade de português, que foi destinada a vocês pelo grupo do WhatsApp, ok? A atividade de português, ela foi baseada numa tirinha do Maurício de Souza, ok? Onde o personagem Cebolinha, ele tenta falar com a sua colega Mônica, ok? Pelo telefone, mas ele encontra aí uma série de dificuldades. E nós vamos usar essa tirinha para analisar hoje algumas classes de palavras da língua portuguesa. Eita, professor, a língua portuguesa tem classes de palavras? Sim. Quando nós temos uma frase, uma oração, cada palavra dentro de uma frase, ela tem funções diferentes. Tem palavra que tem a função de dar nome ao objeto, ao ser, né, que são substantivos. Tem as palavras que trazem a ação do sujeito, né, que são os verbos. Né? Existem as palavras que dão qualidade ao sujeito, que são os adjetivos, ok? Então nós vamos trabalhar hoje as classes de palavras. Olha, são bastante classes aí, ok? Tem artigos, pronomes, verbos, advérbio, preposições, conjunções, ok? Mas fica tranquilo, nós não vamos trabalhar todas de uma vez. Hoje a gente vai focar em algumas, ok? Nós vamos principalmente aí a primeira atividade que foi lançada para vocês, ela vai trazer uma pergunta sobre o verbo, ok? Que aparece na tirinha, que é o verbo ser. Ali ele aparece como é. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Verbo ser, ok? É a ação de ser alguma coisa. Por exemplo, eu tenho a ação de torcer para o Flamengo, ou seja, eu sou Flamengo, tá ok? O verbo ser, que também pode dizer, caso se você estiver se referindo a mim, ele é Flamengo. Então, é uma palavra, ok? No caso aí, um verbo, tá certo? Então, a gente vai observar que esse verbo ser, ele aparece na tirinha. E como verbo, o verbo ele vai trazer o quê? Os tempos verbais. Os tempos verbais, ele pode estar no presente, que é o que acontece no exato momento, ok? Ele pode estar no passado, que também pode ser chamado de pretérito, ok? Então é o que aconteceu, né? Já aconteceu, ou ele pode estar no futuro, ou seja, ele acontecerá, tá certo? Então a atividade aí, ela traz o verbo ser, né? E ele pede o quê? Que o aluno determine se esse verbo está no futuro, no passado, no presente ou no pretérito. Lembrando que passado e pretérito é a mesma coisa, ok? Tá certo? Bom, a segunda atividade, tá? Atividade 2, ela vai analisar a palavra ocupado, ok? A palavra ocupado, como que ela pode ser classificada gramaticalmente, né, dentro da frase que foi usada. Bom, a classificação vai estar aí no grupo de palavras, correto? Que eu falei para vocês, ó, dá um print aí, uma pausa, analisa direitinho, cada uma tem uma função. Então a palavra ocupado, ela seria um verbo, ela seria um adjetivo, ela seria um substantivo ou ela seria uma interjeição? Bom, vamos entender cada função. Verbo é aquela que apresenta uma ação praticada ou sofrida pelo sujeito, no caso o sujeito aí é o telefone, tá? Ela é um fato que o sujeito participa ativamente, um estado ou uma qualidade do sujeito, ou um fenômeno da natureza. Isso se for verbo. Então, definição de verbo está aqui, ó. Dá uma pausa aí, observa, se você quiser anotar no seu caderno, pode anotar, tá ok? Definição para verbo. Bom,
Vamos ver então se fosse considerado então uma interjeição. O que é a interjeição, professor? O que seria uma interjeição nessa frase? Vamos ver a definição de interjeição? Interjeição é a palavra que serve para exprimir o modo energético, o modo enérgico e conciso um sentimento violento, uma emoção, uma ordem, como ai, psiu, ok? Isso seria interjeição. Então é uma palavrinha aí que vai exprimir, tá? De modo enérgico e conciso um sentimento, ok? Bom, aí você vai ver se a palavra ocupado ela vai ser uma interjeição. Tem também a opção substantivo. O que seria um substantivo, professor? Substantivo é uma palavra variável em gênero, ou seja, em gênero, número e grau. Substantivo ele pode ser masculino, pode ser feminino, né? Ele pode ser quantitativo, ok? Ou ele pode ser aumentativo ou diminutivo. E o substantivo, a função dele é dar nome a seres de modo geral, ok? Então, um exemplo aí, menino, menina, galinha, galinhas, menininho, meninão, ok? Seriam substantivos, tá? Então, você acha que a palavra ocupado seria um substantivo? Ok? Analisa ela dentro da oração e veja se ela seria um substantivo, tá? E o conceito de substantivo, ok? E por fim, a gente quer saber também se ela pode ser um adjetivo. O que seria um adjetivo? Adjetivo, pessoal, é a palavra que qualifica o substantivo. Ou seja, ele vai indicar uma qualidade ou uma característica ou uma origem, certo? E ela varia no gênero, número e grau também. Então, por exemplo, aluno saudável. Aluno substantivo, saudável é a característica do aluno, logo é o adjetivo, né? Então, assim, a gente vai ver se ocupado, ok? É uma característica, no caso, dentro da oração ali que apresenta. Então, tá aqui a definição de adjetivo, ok? O conceito de adjetivo, você vai analisar e vai ver se cabe a opção adjetivo, ok? Bom, a terceira atividade de hoje, ela vai falar um pouquinho sobre o humor dessa tirinha, ok? O que vai tornar essa tirinha engraçada, tá certo? Então você vai ler a tirinha toda, a tirinha ela vai trazer 4 quadrinhos, ok? E ela tem um toque de humor, uma vez que a característica do gênero de escrita e tirinhas, né, é trazer um humor, trazer uma reflexão de modo divertido. Então eu quero que você, lendo a tirinha, né, defina exatamente qual é a ação ali que o escritor, ao produzir a tirinha, ele deu como humor, ok? E por último, nós vamos falar do sinal gráfico de exclamação, né? Ele foi utilizado em quais cenas e quadrinhos? O sinal de exclamação. Professor, qual que é o sinal de exclamação e como que ele é usado? Meus queridos, este aqui é o sinal de exclamação. Ponto de exclamação, ok? E quando que ele é usado? Ele é usado, né, quando se mostra um sentimento, um susto, uma alegria, um grito ou um espanto, ok? Então ele vai ter essa função aí de dar essa entonação na leitura, tá ok? Então o Cebolinha ele fala ocupado, tem ali um sinalzinho que vai dar a entender qual foi o tom que ele usou para falar essa palavra ocupado, ok? Ocupado de novo. Então, como é que você acha que o Cebolinha está se sentindo? Olha o rostinho dele, olha a característica da frase. Tenta se colocar no lugar do Cebolinha e leia como se fosse ele falando, ok? Pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e já
a gente volta aí para fazer a correção dessas atividades. Então, às 11 horas eu vou passar para vocês as respostas corretas e aí você confere se você acertou as atividades, ok? Um beijo, já já eu estou postando aí para vocês aí, né, a correção dessas atividades.